Top. Então, Jorge, agradecer-te estás aqui presente. Nós conhecemos-nos recentemente, nós acabámos por ter, passei mais horas contigo a conversar do que normalmente costumo ter com novas pessoas que são introduzidas no nosso ecossistema. É o bom de não ter carta de condução nem conduzir, então eu quando quero ter umas conversas interessantes, digo, olha, bora fazer uma viagem de carro daqui de umas horas e ficamos logo de team e trocamos ideias, e depois disso fizeste-me pensar em várias coisas quando falámos. Aliás, eu notei várias coisas depois sempre ir do carro a conversar. Então hoje o podcast é para eu te fazer questões follow-up e pensei, vamos pôr isto a gravar e depois eu próprio posso rever e outras pessoas podem rever. Por isso dava-te a palavra a ti e pedia-te para te apresentares a ti à Cares Beauty, por favor. Ok, uma vez que temos tempo, vamos começar aqui com uma versão longa. Eu sou formado em Engenharia Eletrotécnica de Computadores pela FEUP. Trabalhei a minha primeira metade da minha vida profissional em corporate, em operadores de telecomunicações. E há mais ou menos 10 anos atrás, decidi que estava na altura de tentar a via de empreendedor. E fiz, basicamente, fiquei um ano a fazer uma redirecionamento completo de vida, em que decidi, estava decidido a mudar para empreendedor, decidi lançar as 2 empresas iniciais e decidi fazer o MBA. Portanto, eu nesse ano fiz o MBA, lancei 2 empresas enquanto estava a trabalhar ainda no mundo corporate. Portanto, foi um ano super exigente, aliás, mais que um ano, foram um ano e meio, super exigente, zero vida social durante esse ano e meio, mas eu diria que valeu muito a pena, porque há um antes e depois dessa decisão. É uma decisão muito difícil, e provavelmente quem nos está a ouvir e quem já trabalha sabe que é uma decisão difícil, porque... O que é uma decisão difícil? Fazer o MBA, largar o 9 to 5 e começar um negócio? O que é o difícil? Sim, a parte de largares um emprego e te atirares para a frente para lançar o seu próprio negócio. A parte de, se tu durante alguns anos tens um emprego que está a pagar porreiro, tens uma vida estabilizada e a certa altura decides, bem, vou largar isto, uma das primeiras coisas, logo a primeira coisa que te vem à cabeça é: e se isto corre mal? Se isto corre mal, perder aquele tempo, perder aquele dinheiro, será que vou conseguir arranjar outra vez emprego? Será que vai ser fácil? Será que não vou emprego tão fixe como o que eu tinha? Estas são as grandes dúvidas de quem se lança. Eu diria que há 2 tipos de empreendedores. Há a malta que, ou melhor, 2 tipos de empresários. Há a malta que já tinha um negócio da família e está a dar uma continuidade e tem um certo respaldo do histórico, e quem quer começar do zero é outro animal completamente diferente. Começar um negócio do zero, não tens garantias se o negócio que estás a pensar vai correr bem, não tens a certeza sobre o mercado, se é suficientemente grande, se a tua proposta de valor é suficientemente boa, e por aí afora. Portanto, o começar de zero é, como aquela famosa frase, lançar uma startup é como mastigar vidro até gostar sobre o teu próprio sangue. Nunca tinha ouvido essa. E conta-me, faz-me o walkthrough dos primeiros anos, Jorge. Okay. Eu não sei se ainda te lembras quando é que fizeste o break-even, quando é que começaste a ficar profitable. Sim, lembro perfeitamente, e foi muito mais rápido do que eu estava à espera e muito mais rápido do que é normal. Eu durante esse ano, o meu sócio, nós já éramos amigos antes, e ele também estava com esta ideia de lançarmos, e ele falou comigo, e ele tinha uma ideia para o negócio, eu tinha uma ideia diferente para outro negócio, e ali na decisão, qual é que é o negócio que vamos lançar, o que acabamos de decidir é: vamos lançar os 2, algum deles há de correr bem. E correram bem os 2. Os 2 correram bem. Um correu
mais rapidamente bem, e permitiu-nos, o que nós chamamos na altura, permitiu-nos pagar a sopa, basicamente. Tínhamos dinheiro para a sopa, estávamos contentes. Portanto, esse break-even de conseguirmos sobreviver com aquilo aconteceu relativamente rápido, ao fim de 2, 3 meses. Quanto que é que tiveste que meter para arrancar? E eu e eles juntos, nós pusemos 50 mil euros para os dois negócios. Cada um? Não, 50 mil euros os dois. Eu pus um bocadinho, nada mais, mas sócios a 50-50. Arrancamos com os 50 mil euros os dois juntos para os dois negócios. Ao fim de, eu diria, 2 meses, o primeiro deles já estava a ter um retorno positivo, já nos estava a pagar a sopa. E ao fim de mais ou menos 5 meses já estávamos com cash flow era positivo, já estávamos a recuperar o investimento. A coisa demorou para aí 6 meses até recuperarmos o investimento. Não esgotamos o runway todo, portanto não esgotamos os 50 mil. 50 mil, yeah. Portanto, isso correu muito bem. É uma coisa atípica até. Portanto, a experiência que eu estou aqui a contar não é uma experiência muito típica. As pessoas têm que estar preparadas para estarem 1 ano, 2 anos, a coisa não correr bem, a coisa ter várias iterações até gerar algum cash flow positivo. Portanto, e diz-me uma coisa, há quantos anos, porque não falámos aqui de timelines, para quem nos está a ouvir, a CareToBeauty tem quantos anos? Tem 10 anos, portanto isto vai fazer 10 anos este ano, precisamente. E isto que estamos aqui a falar foi em 2014, 2015. 2014 foi a parte da ideia, do conceito, e 2015 foi o ano em que efetivamente começamos a construir o site, começamos a pôr as mãos à obra. E se calhar um primeiro conselho para quem nos está a ouvir é... E já agora uma pequena curiosidade, nós tivemos a nossa primeira venda, o site ainda não estava pronto do primeiro negócio. Portanto, estamos aqui a falar de 2 negócios diferentes. Um é CareToBeauty, que é uma loja online cosmética, outro chama-se Portugal Internet, que são serviços internet. E no caso do Portugal Internet, nós estávamos ainda a construir o site, e estávamos a construir o site no meio disto tudo em part-time, quando tínhamos o emprego, quando tínhamos o MBA, quando estávamos a construir os 2 sites. E ainda não tínhamos o site completamente pronto e já estávamos a receber um e-mail a perguntar, reparei que vocês neste momento não estão a oferecer o serviço, mas deixaram de oferecer... Tu meteste um post nisso em algum lado, que eu vi uma fotografia qualquer de ti a mostrares esse e-mail. Sim. Recebi esse e-mail e a nossa primeira venda foi completamente feita por e-mail, o site ainda não estava pronto, ainda não tinha lá os botões de comprar, ainda não tinha integração com o gateway de pagamento e trocamos e-mails e a pessoa do outro lado enviou-me dinheiro por PayPal e foi feita a primeira venda sem o site estar pronto. E aquilo foi um grande proof of concept, que é isto ainda está a agarrar e as pessoas já estão interessadas nisto. Portanto, foi ótimo. E fazendo fast forward para hoje, quais são os vossos números no ano passado? Muitas pessoas, eu gostava, porque eu já sei a vossa escalagem, já sei dos armazéns, mas fazem um fast forward, até porque eu quero entrar em profundidade em coisas aqui muito, muito interessantes para mim são, mas eu gostava de saber, ok, entendemos, se começaram há 10 anos, 50k, 50-50, looking forward, fazem um fast forward 10 anos, onde é que vocês estão hoje? Fast forward 10 anos, as 2 empresas passaram a 6 empresas, mais esta aquisição recentemente que eu fiz agora 7. No total de pessoas estamos com 100 pessoas e estamos no total das empresas, o ano passado ou agora recentemente fizemos 25 milhões os últimos 12 meses e o objetivo é chegar ao fim do ano com 30 milhões de faturação. Portanto, em 10 anos foi o que conseguimos escalar uma equipa. Começamos nós 2, 100 pessoas e 30 milhões de euros de faturação. Então, 2024, 25 anos. 2014, começamos, verdadeiramente foi lançado em 2015, portanto, 2015 a 2025
Foram 10 anos. Ok. Jorge, questões. E depois podemos dar o track back, mas tu fizeste uma coisa que é algo que eu estou a planear e estou a estruturar-me para isso, que é um M&A. Fizeste uma compra de uma empresa e estás agora a entrar no que eu acho que é o jogo, acho que estás no jogo mais interessante do empreendedorismo, que é comprar empresas, que permite uma escalagem, permite uma velocidade que quase nenhuma outra empresa consegue, porque a velocidade com que consegues crescer e a própria dificuldade que é comprar a empresa, mudar a cultura, trazer o teu know-how, para depois juntares ao portfólio, para depois venderes mais tarde, o que seja. Em que momento, e esta é a minha primeira pergunta para ti de arranque, quantas é que tu fazes para perceber que o rácio de input-output é mais rentável na aquisição de um novo negócio versus pôr a profundidade no negócio atual? Isso é uma boa questão. Eu diria que não há aqui uma fórmula matemática. Vai um bocado da tua análise do mercado e das perspectivas de crescimento e do que tu vês que a tua equipa já tem autonomia para fazer e onde é que as tuas horas mais contribuem. Nós, durante estes 10 anos, tivemos um crescimento grande e uma coisa que tu também estás a passar, de certeza, é que sempre que a empresa dobra, basicamente tem de se refazer tudo em termos de processos, em termos de metodologias, em termos de ferramentas que usas, etc. Portanto, porque entra numa lógica completamente diferente. Sempre que dobras, tens de pensar em tudo. E os meus primeiros anos foram muito focados nisso. Foram primeiro focados em fazer a empresa funcionar, ter um produto ou um serviço que funcionasse, chegar aos clientes, depois montar processos, montar equipa, trazer as pessoas certas para dentro da empresa, delegar a parte operacional, ficar mais com a parte estratégica, por aí fora. E agora, recentemente, chegamos a uma dimensão da empresa onde eu, olhando para as horas que colocava na empresa, comecei a perceber que mais rentável do que colocar horas em crescer organicamente, fazia sentido colocar horas em crescer por aquisição. Para as pessoas que nos estão a ouvir e que não estão muito familiarizadas, podemos pensar em crescer a empresa de duas formas. Uma é crescer que se chama crescer organicamente, portanto, crescer organicamente é mais clientes, aumentar o valor de cada cliente, aumentar a repetição de cada cliente, por aí fora, portanto, construir melhor produto, melhor marketing, etc. Isto é um crescimento orgânico. E outro crescimento por aquisição. O crescimento por aquisição é adquirir outras empresas e crescer na base de vou ter os produtos que estas empresas já têm, já estão no mercado, com os clientes que já conseguiram conquistar e por aí fora. E, portanto, a partir de certa altura faz sentido olhar para crescimento por aquisição como uma avenida de crescimento. Mas, e outra vez, eu não consegui entender como é que tu fazes essas contas, porque eu faria essas contas baseado no meu TAM, baseado na minha velocidade de crescimento, no meu market share, e tu tendo o TAM que tens, que é tu vens internacional, depois tens que explicar o que era B2B faz, desculpa, eu sempre disse, este podcast é mesmo só para mim, para trocar ideias contigo. Como é que tu chegas à conclusão que, tipo, bora não pôr mais profundidade nisto, ou o input da minha hora pessoal já não produz, o ROI já não está aqui, mas está noutro sítio? Começa, acima de tudo, o TAM, dando aqui um passo atrás e enquadrando as pessoas. A Care2Beauty, portanto, é uma loja online de cosmética. Nós somos a maior loja online de cosmética em Portugal. E quando digo em Portugal, as pessoas pensam, bem, vocês vendem mais que o Else. Nós, online, vendemos mais que o Else. Sim, vendemos. E porque é que as pessoas nunca ouviram falar da Care2Beauty? Porque nós, na prática, 99% do que vendemos é para fora de Portugal. A nossa, o que eu estava aqui a explicar relativamente a isso é o mercado é absolutamente brutal, não é?
ou vendemos para todo mundo, é absolutamente brutal. Mas eu com os processos que tenho montado e com a equipa que já tenho cá dentro, o meu contributo de uma hora é semelhante ao contributo de muitas pessoas, ou se calhar, vamos dizer, 2 ou 3 pessoas da empresa. Portanto, tenho 70 e tal pessoas só nesta empresa a dar o seu contributo para crescer organicamente. E, portanto, eu, enquanto pessoa, vai ficar mais produtivo e olhar para a evolução da empresa do ponto de vista da aquisição e deixar as outras 69 pessoas a tratarem no crescimento por orgânico. Portanto, a partir de certa altura faz sentido, e isto acontece quando os processos já estão mais ou menos estabilizados e as pessoas já têm um conhecimento muito grande de como continuar o negócio, faz sentido passar para este modo diferente. E isto passa também pelo facto de nós, a certa altura, eu e o meu sócio éramos os CEOs da empresa, nós apontamos basicamente um CEO novo para a Care2Beauty e para o Portugal Antes de começares a fazer as M&As, deste downgrade a ti próprio, ou deste upgrade a ti próprio para passar a não ser CEO da empresa? Isso era mais ou menos o meu plano, sim, era exatamente isso, só que acabei por fazer as duas coisas em paralelo. Isto não é muito aconselhável, há um desfoque grande aqui. O plano era, sim, temos um CEO para cada uma das empresas, de libertarmos e depois fazer isso. Mas o que é que acontece é que, por uma questão de vários condicionalismos, isto teve de ser feito não uma coisa a seguir à outra, mas em paralelo. Portanto, eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Não é muito bom em termos de impacto em vida pessoal, mas acabou por acontecer assim. E já estou a fazer completamente o offload da parte de CEO dessas empresas para outras pessoas, e eu estou dedicado agora exclusivamente a essa, cada vez mais exclusivamente a isso. E, ok, resumindo, tu não tiveste uma métrica em que realmente calculasse o ROI da tua hora, simplesmente olhaste e viste, baseado no meu crescimento, existem pessoas mais qualificadas do que eu para fazer crescer o negócio e o meu input já não está aqui, está noutro sítio, mas não tiveste uma métrica, não te sentaste, não analisaste, não olhaste para números, foi simplesmente. Também tem a ver muito com a ambição do homem, do empreendedor e da vontade de fazer às vezes coisas diferentes, e é tipo, bora conquistar outros terrenos, bora desbravar outro mato, certo, Jorge? Certo. Foi mais nessa lógica estratégica, e não tanto, a coisa não foi analisada do ponto de vista onde é que está exatamente aqui o meu retorno, mas eu acho que esse momento até já tinha passado há mais tempo. Eu já podia ter feito isto há mais tempo se houvesse uma estrutura, se tivesse conseguido implementar aqui uma estrutura e tivesse conseguido implementar mais cedo o meu substituto em termos de CEO aqui na empresa, ou em ambas as empresas. Como isso acabou de ser um processo, demorou mais um bocado, mas aqui a lógica, acima de tudo, foi a minha hora a acrescentar no crescimento orgânico, onde já tenho 70 pessoas a crescer organicamente, versus abrir aqui uma nova avenida que não tem ninguém, vai ser muito mais rentável ficar-me aqui esta avenida que não existe. Blueprint. E agora, ok, vou voltar um bocadinho atrás à Care2Beauty. Eu quero falar da M&A, sobre aí que eu quero andar a bater hoje, mas também estou sempre a tentar aprender contigo. No momento da escala, eu não sei como é que foram os teus anos, mas o país de 0 aos 25 houve um crescimento muito acentuado. O que é que tu sabes hoje que não sabias há 5 anos atrás e que mais prejudicou o crescimento da empresa? Tipo, que know-how, que crachá é que tu adquiriste hoje que não adquiriste mais cedo, e que se eu tivesse adquirido, garantidamente tinhas tido um crescimento ainda mais acentuado? Porque um negócio, não sei se concordas, mas a minha visão, o negócio cresce mediante o número de cabeças e não mediante o número de corpos. Uma cabeça cresce mediante a aquisição de novos skill sets. Um skill set é adquirido mediante
volume e repetição, volume e repetição. Então eu olho para os skill sets como crachás. Crachás, ok, já tenho este crachá, já consegui ir mais longe. Então eu queria perceber que crachás é que tu tens agora, que demoraste antes a recolher, e se o tivesses recolhido, mais me facilitaria o negócio. Boa pergunta. Eu diria, pá, se calhar dois ou três diferentes. Há coisas que tu olhamos para trás e pensamos, eu faria isto de forma diferente. Há centenas de coisas dessas que eu faria de forma diferente e aceleraria, seria mais acelerado ainda. Eu diria que a principal, há aqui várias coisas, que é, deviam ter, se quisesse acelerar mais, deviam ter libertado de carga operacional ainda mais cedo do que me libertei. Em que ano é que te libertaste? Porque também são quantos anos dentro do negócio para te libertares carga de verdade? E eu diria que destes 10 anos eu tive muito operacional, tipo, se calhar 6 anos, mesmo muito operacional 6 anos. E não suficientemente estratégico, só estou suficientemente estratégico, vou dizer, se calhar nos últimos 2 anos ou 3 anos. E portanto, se eu pudesse repetir ainda isto, ou melhor, levando isto que vou fazer para a frente e nas próximas, o que vou fazer é isso, libertar-me mais rápido ainda da componente operacional. Uma coisa relacionada com isto é as pessoas que trazes, e eu durante a maior parte do tempo trouxe pessoas, vou dar aqui uma analogia, trouxe pessoas para serem minhas assistentes em vez de serem pessoas para tomar conta de áreas. E portanto, eu ia contratando, à medida que precisava, ia contratando para me libertar de certas tarefas, em vez de contratar alguém, e para me libertar de certas tarefas, contratava pessoas mais júniores para fazer trabalho mais de minudência, e em vez de contratar pessoas mais séniores para pegarem em áreas e construir uma equipa à volta disso. Isso também... Seria, desculpa interromper, só para perceber, era o medo que era o medo de largar as rédeas? O que é que tu não sabias nessa altura para fazer, ou o que é que tu pensavas nessa altura para ir buscar assistentes e não líderes? Uma coisa que pensava nessa altura, e que agora já tenho isso, era um bocadinho a minha incerteza se a coisa não resultar. Se a coisa não resultar, vou ficar aqui com um recurso extremamente caro que não vai estar a justificar o ordenado que tem, nem as responsabilidades que tem com o que está a fazer. Portanto, essas pessoas valem a pena quando fazem crescer a empresa muito. E se estamos num processo de fazer crescimento, vale a pena apostar nesse tipo de pessoas. A razão por que não o fiz é que estava sempre, nessa altura, com um bocado de medo de não sei se vou ter o retorno que justifique contratar essa pessoa. E eu agora consigo ler as situações bem melhor e já consigo apostar nesse tipo de perfis quando tenho de apostar. E é algo que eu diria ninguém te ensina. É muito difícil tu perceberes quando é que vais ter de contratar um líder e quando é que vais ter de contratar alguém que te faça uma tarefa sem teres passado por essa experiência e teres visto a tua própria empresa a crescer. Agora, então o crachá que tu dizes é alocar as pessoas certas aos sítios certos. Sim, ir buscar as pessoas certas. Ir buscar as pessoas certas não só para o momento, para o que estás a precisar agora, mas para o que vais precisar se calhar daqui a 1 ano e 2. Porque também é traiçoeiro se vais buscar, e é um equilíbrio muito difícil, tu ires buscar uma pessoa para fazer uma coisa espetacular de alta liderança, quando neste momento a única coisa que tens para dar são coisas de operacionais 100%. Portanto, tens de a convencer de que vais fazer coisas aqui de desgravatar a terra, mas daqui a 1 ano vais estar a capitanear o barco. E esta coisa de conseguires, não é só questão de pagares um ordenado mais caro para fazeres um trabalho mais básico, é de conseguires convencer a pessoa
que ela vai para ali fazer um trabalho mais básico, mas à frente vai ter muito melhores oportunidades e vai fazer coisas muito mais interessantes. Portanto, porque se isso não acontecer, essa pessoa vai ficar desmotivada à frente. Portanto, é um equilíbrio difícil. Sabes que hoje em dia já contrata a pensar no amanhã, por exemplo. Hoje em dia, isso depois também tem a ver com a gestão de cash flow e com a visão de cada um, mas hoje em dia a Skillabs já contrata para eu estar sempre, para o pé nunca estar descalço, porque eu cheguei a janeiro pela primeira vez, eu estou agora para o segundo ano e tive que deixar de aceitar clientes, porque não tinha capacidade para mais clientes sem estar a comprometer a entrega de serviço. Isso custou-me facilmente 200 mil euros essa brincadeira, e foi um know-how que eu aprendi, que é tipo, ok, got it, always ahead of the curve. Então eu ando em Portugal chama-se um hypergrowth, porque a Skillabs está a ter, e isso é bem relativamente nada, hypergrowth, só que as outras empresas não crescem a esta velocidade, mas isso não quer dizer que vai aos Estados Unidos não é absolutamente nada, mas hypergrowth, aspas, e o que eu faço sempre é recrutar, tipo, agora vou recrutar mais 3 pessoas para me precaver para daqui a 2 meses, porque eu já sei que a máquina vai crescer e crescer e crescer e crescer e crescer e crescer, e muitas vezes faço contratações a pensar já daqui a um ano, e hoje em dia já não quase faço nada, Jorge, a pensar no hoje. Tipo, hoje para mim é quase indiferente. Uma das lições que eu levo é que, e eu vou lá chegar, não duvido que eu vou lá chegar, a Amazon prepara 3 quarters ahead. E isso para mim é tipo, that's how the big boys do it. Tipo, ter as foundations laid tão bem e as projeções tão bem que tu já estás a recrutar, estás a formar, estás a fazer peças do xadrez para 3 quarters ahead. Isso sem dúvida que seria o ideal, mas como nós sabemos aqui, a questão das startups é das coisas mais engraçadas que há também, tudo acontece muito rápido e tu tens de conseguir construir a base e o básico e o mais lá para a frente, muitas vezes com a quantidade absolutamente brutal de coisas que aparecem, é que, como sabes, o CEO no início tem de tratar absolutamente tudo, desde arranjar os clientes até arranjar as chaves da porta da entrada, porque chegou uma nova pessoa e quase que vais ter de copiar. Portanto, a quantidade de pequenas, milhares de pequenas tarefas que aparecem é absolutamente assoberbadora, e esse levantar da cabeça e olhar para a frente, muitas vezes numa certa pessoa se consegue fazer mais à frente. Depende muito também de como é que a startup está organizada e que as pessoas que tens, obviamente. Mas a maior parte das pessoas não se dá conta do turbilhão de coisas que tem de fazer no dia-a-dia. Uma coisa muito grande. Eu aí, e saltando para o próximo tópico, eu acho que é um dos meus tipos superpoderes, que eu consigo completamente desligar a minha cabeça de 95% das coisas que estão a acontecer no negócio. E de verdade, não sei, por exemplo, nós fizemos o nosso evento para 250 pessoas, eu nem sequer, tipo, eu não sabia o dia do evento, eu fui agora, fizemos 2 anos de empresa, levámos a equipa toda para andar de barco, não sei o que mais, eu cheguei ao dia do evento, eu não sabia o que é que ia acontecer no dia do evento, porque simplesmente o meu COO, com a nossa assistente, tratou das coisas e não fazia a mínima ideia, das mínimas ideias do que é que estava a acontecer, e não é, mas não tens uma, tipo, curiosidade? Não queres saber, tipo, isso não é a ação que vai produzir mais ROI na minha visão, e olhando e puxando para a ação que produz mais ROI, e outra vez, Jorge, tipo, qualquer filme só para eu trocar ideias contigo, porque eu gosto de aprender. 20% das ações produzem 80% dos resultados. O crescimento, ou a produtividade é a qualidade de ações que tu fazes e depois a quantidade de vezes que as fazes. E a produtividade é entender quais é que são as ações que produzem mais ROI e depois fazê-las sobre longos períodos de tempo. Com que frequência é que tu analisas o teu 20-80? E como é que o analisas? Porque eu tenho uma metodologia toda para o fazer, gostava de saber como é que tu chegas a essas conclusões. Ok, nós conseguimos, a partir de há 4 anos para cá, conseguimos começar a planear o ano de forma estratégica. Portanto, nós temos no início de cada ano, reunimos aqui a equipa de coordenação
e temos uma reunião que basicamente define os objetivos estratégicos para os próximos tempos. Nós usamos uma metodologia que se chama OKR, que é usada em muitas empresas, inclusive na Google. Até foi o Google é a grande embaixadora dos OKRs, e na prática, OKR, Objectives and Key Results, na prática é uma metodologia que define-te, depois de teres uma estratégia, ou ajuda-te a teres uma estratégia, e define como é que tu vertes essa estratégia para todas as equipas e para objetivos das equipas. E, portanto, nós no início do ano definimos uma estratégia, dessa estratégia resultam em que direção é que vamos andar, portanto, quais é que são os grandes objetivos macro que vamos ter a atingir, e depois começa-se a fazer uma cascata dos grandes objetivos macros da empresa para cada departamento. O que é que este departamento tem de fazer para os objetivos da empresa serem atingidos? E depois, o que é que esta equipa tem de fazer para o departamento atingir os objetivos? E depois, mais abaixo, o que é que cada pessoa tem de fazer para a equipa atingir os seus objetivos? E com isto é propagado, os objetivos da empresa são propagados a todas as pessoas. E cada pessoa da empresa tem objetivos que estão a contribuir para os grandes objetivos da empresa. E esses objetivos, à partida, são os tais 80% de trabalho mais impactantes, o trabalho que vai gerar os 80% dos resultados da empresa. Pois todos nós, é óbvio que temos no dia-a-dia, aparecem mil e um problemas para resolver, e esses serão resolvidos como segunda prioridade, porque está claro para toda a gente, e as pessoas são avaliadas em função do atingimento desses OKRs, está claro para toda a gente o que é que vai gerar os tais 80% dos resultados. Portanto, isso é a metodologia que nós adaptamos aqui, e de uma forma mais operacional. Nós depois acompanhamos isto através do Trello. Não sei se conhece a ferramenta, uma ferramenta que ajuda a gestão de projetos Agile e Kanban, e com isso, ao ter esses objetivos também vertidos no Trello, estamos a garantir que as pessoas têm sempre à frente dos seus olhos quais é que são os passos que verdadeiramente interessam. Mas aí está a tocar num ponto que eu acho muito, muito importante, que é quem é que define esses pontos? Porque se a equipa não tiver a capacidade de identificar os seus próprios 20-80, tu estarás para sempre com uma síndrome, que é ajuda, vai sempre precisar de uma guiding star. A minha linha de pensamento é construir uma equipa que saiba analisar as suas próprias ações e eles próprios conseguirem identificar o que é o 20-80. E a metodologia que eu faço é definir objetivos para cada um de departamentos, e este é o problema. E eles aí têm que entregar a solução. Tipo, eu não vou contratar pessoas inteligentes para lhes dizer o que fazer. Sim, verdade. Eu, nesse aspecto, completamente de acordo. Portanto, nós estamos a dizer o objetivo. Imagina, nós dizemos que o objetivo, e vou agora dizer-te um objetivo qualquer. O nosso objetivo é estar em Lisboa amanhã. Isso é o objetivo. Eu não digo como é que isso vai ser atingido, se as pessoas vão de carro, de comboio, de boleia, de avião, seja como for. O como vão lá chegar é as pessoas que o têm de encontrar a melhor forma. E isso é deixado à implementação de cada equipa. Nós só temos os objetivos. Onde é que nós queremos chegar? O que é que queremos fazer? E como é que tu analisas o teu 20-80, Jorge? O meu pessoal? Sim. O meu pessoal parte um bocado daí, de ter definido no início do ano quais é que são os grandes objetivos que eu quero fazer, e tentar dedicar o máximo de tempo a esses grandes objetivos. Não sei se tu conheces aquela famosa história das pedras e do vaso. Claro que sim, claro que conheço. É incrível. Se está cheio, se não está cheio, o que é que cada um deles representa. Mas aí, Jorge, o que eu não consigo entender, e estou a tentar entender a tua linha de pensamento, é: eu também tenho os meus objetivos, mas o 20-80 eu consegui identificar exatamente quais é que são os inputs que só eu é que posso fazer
e mais ninguém os pode fazer. E quais é que são os inputs que mais vão produzir o output, que são os objetivos. E então como é que tu identificas o input necessário, o input que mais ROI produz para o output? Eu percebo a ideia de, ok, eu também tenho objetivos tendo 2,5 milhões, top mundial, e vou batê-los e vou ultrapassá-los. Mas eu estou constantemente a analisar as minhas ações, porque eu divido o meu calendário por blocos de horas, e blocos de horas por blocos de cores, e os blocos de cores têm ações diferentes, e eu analiso as minhas ações e analiso as ações que eu estou a fazer são as que produzem mais retorno possível. Por exemplo, eu hoje estou aqui contigo porque é uma ação que eu acho que pode produzir muito ROI para mim. Tipo, isto não está alocado no meu personal time, isto está alocado no meu learning time, está alocado no meu growth time, e isso tem o seu tempo, tem a sua cota de horas. Então, como é que tu identificas qual é que é a ação da ação da ação da ação que só tu é que podes estar a fazer e que mais ROI vai fazer? Porque se tu fores ao core de tudo, podes desconstruir, que é tipo, ok, o ano passado eu fiz 1 milhão. Porquê é que eu fiz 1 milhão? Porque fechei X clientes ao valor de Y. Porquê é que eu fechei X clientes? Porque tive X reuniões. Porquê é que eu tive X reuniões? Porque fiz X prospecções ativas. E desconstruir o filé mignon, desconstruir e perceber o que é o core que realmente produz. E tu não alocas muito tempo a pensar nisso, basicamente, pelo que estou a perceber. Isto é mesmo curiosidade. Medes o teu objetivo, que é tipo, vou fazer 25 milhões este ano e focas-te nisso. Ok, se calhar vou entrar aqui um bocadinho mais em detalhe. O meu objetivo, eu nunca defino o meu objetivo que é fazer 25 milhões. Porque eu acho que isso é um mau objetivo. Então não defines o output, defines o input? Exatamente. Ok, deixa-me explicar isso, eu não consigo entender isso. Top, okay. Dá-lhe, desculpa. Portanto, em vez de... este ano passado fizemos 20, agora vamos... por exemplo, e este ano iríamos fazer 25. Foi ao contrário. Foi há 2 anos fizemos 20, este ano faremos 25. E qual é que é o meu objetivo? O objetivo das equipas? Eu não digo às equipas das várias equipas de conteúdos, de IT, etc. O teu objetivo é fazer 25 este ano. Isto vem da reunião estratégica. É, para nós crescermos, o que é que nós precisamos? Qual é que são as grandes avenidas de crescimento, as grandes oportunidades que temos à frente, as grandes funcionalidades que não temos, os grandes mercados que não estamos a endereçar e o que é que podemos fazer? Nós podemos decidir, por exemplo, neste ano, vou dar aqui uns exemplos, nós decidimos lançar uma funcionalidade no site para países que têm alfândegas complicadas, em que o cliente paga à cabeça todo o processo alfandegário e não tem de se preocupar com nada. Por exemplo, isso é um objetivo. Um objetivo para a equipa de compras é termos um preço dinâmico calculado com base no lucro que cada produto consegue gerar. E todos esses objetivos, todas essas áreas que nós vamos explorar, vão dar o que nós acreditamos, vão dar o máximo de retorno possível. Imagina, há um objetivo qualquer, por exemplo, o programa de fidelização. Nós achamos que esse programa de fidelização, neste ano, não é o movimento que vai gerar mais retorno. Nós não sabemos quanto é que, eventualmente, os outros geram, nem quanto o programa de fidelização geraria. Mas, comparando com todas as oportunidades que temos, achamos que o programa de fidelização não será este ano, será daqui, a 2 anos. Uhum. E a lógica, a definição dos objetivos é, olhando para as várias oportunidades que temos, qual é que é a oportunidade que nos vai gerar, enquanto empresa como todo, nos vai gerar mais resultado. E se quiseres, faço-te aqui um exemplo para as pessoas lá em casa perceberem. Imagina, que tu queres entrar num curso super difícil na universidade e o teu objetivo não deve ser, eu vou tirar um 18. O teu objetivo não deve ser um output, porque isso vai depender de muita coisa. O teu 18 vai depender quanto difícil é que era o exame e outras coisas. E se estás a controlar um output que não... Estás a tentar controlar um output que podes não ter muito controle. O teu objetivo
deve ser controlar um input, ou seja, o teu objetivo deve ser, eu vou estar 4 horas por dia, eu vou ver todos os vídeos do YouTube desta matéria que são precisos ver, e eu vou resolver todos os exames dos 3 anos passados, sem ter de ir aos apontamentos. E esses objetivos de input é que te vão garantir que vais ter o melhor output possível. Portanto, o que nós definimos aqui é pensar e escolher os objetivos em função de quais é que são os inputs que vão gerar mais output. Se é 25 milhões, se é 30 ou se é 50, é uma consequência lógica do bom trabalho que se faz nos inputs. Portanto, os nossos objetivos são sempre com base nos inputs. Eu entendo, mas não entendo. Tipo, eu percebo o que me estás a dizer, e as palavras fazem-me sentido, mas pelo menos a minha estruturação, e está tudo ok com isso, eu gosto muito de dizer, ok, eu gosto muito de ter aqui na minha parede objetivo 1 milhão, 2 milhões e meio, 10 milhões, 15 milhões, e saber que vou atingir aquilo e pensar o que é que eu tenho que fazer para isso acontecer. Até porque normalmente, quando o pessoal diz, não definas o output, porque vai estar a limitar, eu puxo sempre para cima, tipo, se eu acho que vou fazer 2 milhões, eu vou meter que vou fazer 5 milhões, tipo, já vou sempre arrebentar com mas imagina, com a escala. E por que não fazeres 10? É que se tu trabalhares no que é correto, nós tivemos um ano, por exemplo, em que multiplicamos por 4. Nós não estávamos à espera. Mas isso aconteceu porque nós basicamente fizemos as coisas certas, e as coisas certas nesse ano deram um resultado extraordinário. Mas, por exemplo, eu este ano queria, e andando para a frente, eu este ano queria fazer 5 milhões. E o meu CEO tirou-me essa ideia da cabeça. Porque ele explicou-me por A mais B como é que se fizessem os 5 milhões, por isso, basicamente, se fôssemos primeiro ano 1 M e segundo ano 5 M, como é que íamos pôr em causa a estrutura do negócio? No recrutamento, na qualidade de entrega, porque simplesmente, por muito bom que nós sejamos, não acreditamos que conseguíssemos entregar num tampo tão pequeno como Portugal, a desbravar a mato como estamos a desbravar, com a qualidade. Então eu reduzi o output para 2.5, que foi o que eu percebi que estava para fazer, sem estar a comprometer a qualidade. Acho que depois também tem um bocado aí a ver com o fulfillment nos nossos negócios. São fulfillments diferentes. Eu não estou a dizer que the grass is always greener on the other side, até porque eu digo the grass is always greener on the other side because it's fake. Eu nunca acho que o outro business model é que é tudo XPTO, isso é uma grande mentira, mas eu acredito que o meu fulfillment requer um nível de know-how que eu ainda não tenho, que é recrutar, formar e liderar pessoas a uma velocidade que tem que ser 3 vezes mais rápida do que a minha máquina de aquisição de clientes, porque depois de fechar o cliente já tenho que ter os meus consultores prontos para dar o firm fulfillment. Top, eu entendo como é que tu pensas e foi bastante curioso pensar dessa maneira. Pode ser que nos próximos anos eu mude de ideias, pelo menos vou refletir sobre isto. Roadmap de M&A. Olha, Jorge, eu já tive muitas conversas entre a Scalabs por tua causa com o meu sócio. Eu não sei se alguém vai chegar a ouvir isto, mas isto é pura das verdades. Eu sentei-me com o Pietro e disse assim, man, Jorge é crazy. Tipo, ou o Jorge sabe alguma coisa que nós não sabemos, ou nós andamos aqui a brincar. E por tua causa, eu encurtei em metade o meu objetivo para fazer a minha primeira M&A. Em metade, literalmente, peguei nos anos que tinha projetado e dei um chop 50%, porque eu olhei assim... Até que tinhas projetado inicialmente? Tinha projetado daqui a 2 anos fazer a nossa primeira M&A. Mas parece-me perfeitamente lógico, acho que estava um bom e já está bastante ambicioso. Mas... Já está para 1 ano. Já está para 1 ano. É isso. Porquê? Porque e para quem, não sei se muita gente vai estar a par dos M&As, mas é uma das coisas mais lindas para mim que existem, que é comprares uma empresa. Eu nunca fiz isto a escala, mas o que eu já fiz foi, já entrei numa empresa que existia, comprei equity com sweat equity e estruturei a empresa toda e depois vendia, alright? Esquece qual é que foi o ROI, esquece como é que correu, filo pela primeira vez uma vez. E I got the taste of the blood do que é entrar num barco que já está a andar, a dificuldade que é fazer a mudança da cultura, a cultura muito, muito lixada. É a parte mais difícil de mudar uma empresa, a cultura. Exatamente, mas pensei, isto é o maior leverage do mundo, que eu pego numa empresa que esteja a fazer menos 1 milho,
por isso um EBITDA negativo, que queiras, eu chego lá, sei que muda a cultura, sei que consigo triplicar as metodologias de aquisição de clientes, sei que consigo aumentar o LTV, sei que e em 3 anos eu preciso se me alavancar bem na banca, consigo pagar a mim próprio, e se for preciso no primeiro ano, no segundo ano, já estou com um ROI positivo, com um EBITDA positivo, e no 5º ano consigo vender a empresa a múltiplos muito mais à frente do que se estivesse a começar do zero. Tenho que dar o unlock de como pegar num comboio em movimento e puxar para a esquerda, para a direita. E tu descomplicaste muita coisa, ou então maximizaste a probabilidade de insucesso que eu terei de ter na primeira, porque a tua metodologia de M&A é 500 vezes mais simples do que a minha. Eu estou a construir a Scale-Ups com a visão de M&A para os próximos 10 anos. Tipo, eu sei ou acredito hoje que esse é o futuro que eu quero chegar para o ver. Que esse canal vai chegar ao B, tipo, é ponto assente, tão certo com uma mão que está à minha frente, nós vamos chegar a um B, e apesar de não digo isto a muita gente, nem vai ser um B de avaliação, vai ser um B de faturação consolidado e não consolidado. Tenho certeza que vou lá chegar e depois vou ultrapassar. Mas para dizer que eu estou a projetar, eu tenho um blueprint de aquisição, de requirements, eu fiz os teus requirements todos no website, aquilo só basic, tipo, 10 anos, eu sei os de cor, 10 anos no mercado, EBITDA de $500 mil, seja na zona do norte, depois metes tipo, porquê connosco, compramos na hora, compramos totalidades, eu consumi o teu website todo, e a simplicidade com que tu estás a fazer o M&A fez-me pensar se eu só não estou a overcomplicate shit out of my head, e a maneira como tu estás a montar é, pegas uma empresa que não tenha o online bem montado, simplificado, que não tenha o online bem montado, compras essa empresa, alocas lá um operator que andou contigo na escola, por isso, tipo, tu conheces mais ou menos, e mete e diz, agora és o CEO, tens equity da empresa se for o caso, e good luck running shit. Sim, isso é uma versão ultra simplificada, mas parecido, mas sabes que nestas coisas há muitas estratégias e não há estratégias, não há uma única estratégia vencedora. Podem haver 20 estratégias diferentes que as 20 resultem. Pode haver 50 que não resultem, mas há muitas hipóteses de resultarem, muitas estratégias diferentes podem resultar. E a tua, que tu estavas a explicar, e eu acho que também é uma que tem potencial para resultar sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E eu acho que cada um deve alavancar nas forças que tem para uma estratégia de M&A. E no teu caso, como tens uma empresa que é na prática uma consultora, que vai às empresas, percebe em que situação é que elas estão, tu entras de um ângulo diferente do que eu entro, por exemplo. Tu entras já com a due diligence completamente feita. Tu depois estás lá dentro, consegues perceber qual é aquele potencial que aquilo tem. E, portanto, acabas por estar a fazer um processo de scouting e de due diligence para o qual és pago. Normalmente é ao contrário. Portanto, pagam-te a ti para te fazer a due diligence e o scouting. E, portanto, depois estás lá dentro, vês, espera isto, afinal tem potencial. E em vez, o que podes neste momento fazer, a partir do momento em que estás lá dentro, percebes o potencial, percebes de facto o impacto que podes ter, em vez de ver, olha, em vez de me pagarem em mim, e vamos fazer aqui, vamos fazer uma troca, eu faço este serviço, a troca de 50% do crescimento que conseguir. Ou tu podes entrar em empresas que estão... Ou compro só. Ou compras só, sim, ou compras só. E podes entrar em empresas que estão a precisar de um turnaround e o preço de uma empresa que está a precisar de turnaround é residual. Portanto, há aqui múltiplas estratégias que resultam. A minha lógica é uma lógica um bocado diferente, uma vez que eu, tipicamente, na minha atividade profissional, não estou, como tu estás, a entrar por uma empresa dentro e a desventrar aquilo e a perceber tudo como funciona. A minha lógica é um bocado diferente. A minha lógica vem numa lógica de oferecer às pessoas que têm uma empresa atualmente, que já é uma empresa com alguma idade, e que não fizeram uma transformação digital, portanto não foram para o online, não fizeram digitalização em termos de processos, nem em termos de sistemas informáticos, nem nada,
e perceber que estas empresas estão estagnadas e os próprios sócios estão lá, querem um exit, e um exit não é só um exit. Nós aqui no mundo das startups estamos habituados tem de ser um exit milionário, não? Muitas vezes um exit é porque a empresa já vinha do pai e do avô e o atual dono já está quase a reformar-se e acha que ou não tem descendência, ou os filhos não têm capacidade para aquilo, ou por causa já vinha do avô, agora já são 7 primos, e os 7 primos não se conseguem entender sobre uma direção da empresa, portanto, há milhares, ou aquilo é do marido e da mulher, e entretanto eles divorciaram, já não se podem ver à frente e não conseguem operar a empresa juntos. Portanto, há 1001 razões pelas quais atuais donos de empresas normais querem sair, querem fazer um exit. E querem fazer um exit, não um exit à startup milionário, querem fazer pura e simplesmente um exit, paguem-me uma coisa mais ou menos justa e eu entrego aqui a empresa. E é nesse tipo de mercado que nós estamos à procura de empresas. Onde é que estás a aprender sobre M&As? Com quem é que estás a aprender? Acima de tudo, lendo YouTube e coisas desse género e cursos, o que tu vês é pouco, se bem que através do YouTube encontrei uma tipo americana que se chama Codicentious, que é mais ou menos o estilo que eu estou a fazer, mas tirei também um curso no Imperial College, um curso online, mas também estou a ler bastantes livros. Isto é uma área específica e dentro da área específica há estes flavors todos, há estas abordagens todas diferentes, tal como a tua é bastante diferente da minha, e para cada uma delas não há literatura para cada uma delas. Há literatura mais ou menos geral. Há muita literatura, por exemplo, e muitos cursos sobre como é que avalias uma empresa, que é uma parte importante da aquisição, é quanto é que a empresa vale, quanto é que vais dar por ela. Portanto, a questão de avaliação da empresa, isso sim é uma coisa que é muito batida e já nos tempos da MBA já era um assunto que tinha dado e que é extremamente debatido, é uma coisa clássica de finanças, de corporate finance. Mas tens de ir buscar a muitos sítios. É quase como gerir uma empresa, tens de ir buscar a muitos sítios. Estou só a anotar algumas coisas que tu me disseste. Qual é que seria também... Porquê que tu fazes o que tu fazes, Jorge? Tu fazes o que tu fazes porque tu gostas de trabalhar, tu gostas do que fazes, tu gostas da caminhada ou tu gostas da vista? Isso é uma pergunta muito engraçada, porque é a pergunta basicamente o que é que traz felicidade, não é? Como é que tu és feliz? Eu durante muitos anos da minha vida estive um bocado enganado. Eu durante muitos anos da vida achei que o atingires o pico era o que trazia felicidade. Mas dá uns tempos para cá, um bocadinho mais de anos em cima, o que se tornou fundamental para mim, o que te faz feliz não é a grande dopamina que tu tens quando chegas ao pico da montanha, porque isso é um trade-off que não vale a pena fazer. Se tu estás a sacrificar anos e anos para teres um grande sucesso, o que vais ter é sacrificaste anos para chegares ao pico da montanha e a release de dopamina, de satisfação, de felicidade que vais ter daí vai ser boa, vai demorar umas semanas, mas ao fim de umas semanas aquilo começa a desaparecer. E tu trocaste anos da tua vida por semanas de grande satisfação e grande contentamento. E depois dessas semanas vais-te cair outra vez no vazio. O que é que eu vou fazer a seguir? O que é que me vai dar agora um hito deste género? E vou buscar outra montanha desta dimensão, a maior. E eu cheguei à conclusão que uma vida feliz é uma vida cheia de bons agoras. Pequenas coisas que te dão a satisfação todos os dias. E é muito mais recompensador ter pequenas satisfações todos os dias
isto constrói-te uma felicidade muito mais sustentável do que estás a sacrificar muita coisa agora para um grande hito no futuro. Até porque se a coisa, eu estava a pôr o cenário em que a coisa acontece, mas se a coisa não acontece, aí é que é mesmo uma frustração desgraçada. Portanto, eu diria que o que me faz agora, e cada vez mais dos últimos anos, e eu estou-me a tentar reformar, mas reformar não é no ponto de vista reformar de agora fechei a loja e vou fazer vida de velhinho reformado e jogar as cartas para o jardim, não é essa lógica. Para mim a definição de reformar é não tens de trabalhar em absolutamente mais nada por obrigação, só faz o que gostas. E é na prática o nível de reforma que eu estou a tentar ter agora, é fazer só o que eu gosto e trabalhar em coisas que eu gosto faz parte disso. Faz parte de fazer os desportos que eu gosto, estar com os amigos que eu gosto, fazer as viagens que eu gosto. Portanto, não fazer absolutamente nada que eu não gosto. A partir de certa altura, se a vida te corre bem, se consegues ter a liberdade financeira para fazer isso, é basicamente o objetivo. Então o que é que tu gostas mais, da caminhada ou da vista? Neste momento é a caminhada que faço por ser a caminhada que vale a pena. Sabes que eu antes achei que a minha linha de pensamento era bué genérica a muitas pessoas. E como eu não me dou com muitas pessoas, foi só uma assumption. Porque eu vivo neste bunker sem mobília, do qual sou muito, muito feliz. E eu rapidamente, Jorge, percebi que o meu objetivo de vida não é ter uma caixa maior para viver, nem um motor mais rápido para ir do ponto A ao ponto B. E consegui descobrir a minha paixão nos desafios. Os meus dias mais felizes são os dias em que existem mais problemas. E vem tudo desafio mental, desafio mental, desafio mental. Aliás, eu vivo uma vida o mais simples possível. Não tenho casa de condução, não tenho carro, não tenho roupa de marca. Porque eu sou apaixonado pelo agora. Tipo, eu sou apaixonado pela construção, eu sou apaixonado pelo desafio. Porque eu acredito que uma empresa morre de dentro para fora e não de fora para dentro. Não sei se isto faz sentido, mas é muito mais o facto do empreendedor desistir, ficar desmotivado, achar que já não vai lá chegar, chatear-se com o sócio que faz com que a empresa pare, do que efeitos externos, tipo, quantas vezes é que o Trump mete tarifas que realmente podem arrebentar com o negócio? E sim, são fatores que podem arrebentar de fora para dentro. E mesmo assim, se tendo para fora tiver forte o suficiente, you freaking find a way to solve that problem e vais vender outra coisa. E eu rapidamente cheguei a esse entendimento. E quando tu pensas que o objetivo do jogo é só continuar a jogar, que para mim é este o meu propósito, o meu objetivo de fazer o que eu estou a fazer, é só continuar a fazer isto até morrer. Tipo, não há mais nada. Não é tipo, vou comprar um carro, comprar uma casa, é só tipo, bora fazer isto, bora fazer isto, bora fazer isto. Torna-se quase impossível tu depois não atingires um ponto de sucesso acima do standard, porque estás a caminhar sem olhar para a vista e só quero mais caminhada, mais caminhada, mais caminhada, mais caminhada. E é algo que eu gostava de debater contigo, que eu acho que destrói muitos empreendedores, que é tipo, eu quero começar a trabalhar de conta própria, quero ganhar muito dinheiro, quero ser... isso é uma boa, tipo, isso é um bom sonho, mas 90 e tal % das empresas falham nos primeiros 3 anos. Apenas 2% das empresas em Portugal fatura mais do que 1 milhão num ano fiscal. Apenas tipo 1 ponto qualquer coisa ultrapassam a EBITDA de meio milhão. É crazy. As empresas tipo, não dão... a mercearia do lado não dá dinheiro. Tipo, pelo menos não à escala que as pessoas acham que dá. Dos empreendedores que tu conheces, Jorge, o que é que tu achas que motiva as pessoas a desistirem? E puxando para ti, por isso eu fui dar uma volta bem larga porque troquei esta ideia contigo, mas o que é que tu achas que faz as pessoas desistirem? E se ao longo da tua jornada, realisticamente, alguma vez pensaste, vou desistir, isto pode não ser o caminho para mim, não vou reinventar o negócio, mas vou só fazer outra coisa completamente diferente?
Eu acho que há muitos motivos que fazem as pessoas desistir, há muitos motivos que fazem as pessoas começar. Os motivos que fazem as pessoas começar, obviamente, têm a ver com a parte da... Eu ia chamar liberdade financeira, independência financeira. O facto de muitas pessoas estarem a trabalhar para outra pessoa e não terem um salário que para elas é suficiente ou acham que podiam ganhar muito mais. Esse aspecto é um aspecto sempre muito importante e absolutamente legítimo. E para mim foi um dos aspectos mais fundamentais, que é chegar a um ponto de ter independência financeira. Outros aspectos absolutamente fundamentais é, eu não tenho de dar satisfações às outras pessoas, porque depois de tu trabalhares num ambiente corporate percebes que se fazem lá muitas coisas que não têm absolutamente sentido. E muitas vezes fazem-se coisas só porque o chefe acima acha que é assim, apesar de nem sequer ser bom para a empresa. E a frustração que às vezes que esses ambientes corporate geram é, não faz sentido eu estar a trabalhar em coisas que me frustram diariamente. Portanto, só o facto de teres liberdade para decidir o teu próprio trabalho, o teu próprio ritmo, também é um grande motivo para te lançares. Portanto, há muitos motivos para te lançares e também há muitos motivos para se desistir. Antes de mais, o principal motivo para desistir é que a coisa não correu bem, não é? Que é, tentaste, a coisa correu mal, não estás a conseguir gerar dinheiro, portanto, a tua empresa, o teu negócio não está a conseguir gerar dinheiro e na prática não estás a conseguir viver daquilo. Portanto, esse, acima de tudo, é logo primeiro e eu diria que é a maior parte das pessoas, estavas a citar essas estatísticas, a grande maior parte das empresas que estão lançadas não conseguem passar os 3 primeiros anos precisamente por causa disso, não conseguem ter um negócio suficientemente rentável. Essa acima de tudo é logo a primeira. E porquê que tu achas que isso é? Achas que é... Porque eu vou dizer, eu acho que é pela falta de sermos persistentes, resilientes e otimistas. Persistentes para tentar, resilientes para, independente do que acontecer, dar-lhe forte, e otimistas que existiriam melhores dias. Eu acho que nós somos muito pouco resilientes hoje em dia, de forma geral. É tipo, eu tentei e não consegui. Não, tipo, tentaste de verdade? Tentaste mesmo de verdade? Deste a tua vida durante 10 anos para aquilo funcionar? Ou foste tipo half-ass in e mandaste, tipo, trabalhaste 14 horas todos os dias durante 5 anos, capitão, e andaste a comer massa com atum para baixar o teu living cost e conseguires reinvestir máximo no negócio? Ou andaste a brincar às empresas e a ver se aquilo vai que não vá? Isso, continua, mas eu para mim... Sim. Isso é muito verdade e eu diria que uma coisa que eu vejo muito é pessoas que lançam a empresa em part-time. Ou seja, têm o seu trabalho e agora vão lançar um negócio e eu trabalho no negócio à noite, quando chego a casa aos fins de semana. Mas à noite cheguei cansado, está a dar o jogo do Benfica, caralho, vou ver o jogo do Benfica, e ao fim de semana está um tempo porreiro, vou mas é à praia. E na realidade tu não estás a dedicar tempo. A coisa só verdadeiramente acontece quando deixas o trabalho para trás e tens de desenrascar. E se as pessoas fazem isso, estão a fazer um negócio em part-time, é exatamente o que disseste. Não se dedicaram o suficiente, nem arriscaram o suficiente. Há 2 formas completamente diferentes de estar e uma é essa. Mas há muitos outros. Eu acho que muitas vezes também às vezes há uma inocência relativamente à ideia que as pessoas tiveram, acham que é uma ideia absolutamente espetacular e é uma cagada. Posso fazer cagada aqui no podcast? Pode. Pode, o que quiseres. E não percebem que esta ideia é espetacular e não investigaram o suficiente no mercado e perceberam que já há empresas a fazer não exatamente aquela ideia, mas uma ideia ainda melhor. Há situações em que as pessoas se lançam e não têm competências para fazer a coisa. Isto também é uma coisa que eu vejo bastantes vezes, que é, tu provavelmente já ouviste falar, de certeza, e as pessoas que eventualmente estão a ouvir já ouviram falar do Product Market Fit. Ou seja, Product Market Fit é o produto que eu tenho... Existe interesse.
Existe no interesse no mercado esse produto. Existe interesse no mercado para comprar aquele produto. Portanto, eu inventei qualquer coisa, tenho aqui qualquer coisa que o mercado vai querer comprar. Portanto, isto é uma condição absolutamente fundamental para quando lanças um produto ou um serviço para o mercado. Mas há outra coisa ainda nos negócios, que é o founder fit, que é o founder market fit, que é, imagina que tínhamos aqui uma máquina de tempo e retomamos o tempo até 2000, até o ano 2000. E na altura ainda não havia a Google, e havia uns motores de pesquisa que eram mais uns diretórios, que era o Yahoo e etc. E tu sabias que era preciso um motor de pesquisa tipo Google, mas havia um problema, tu não sabias o suficiente para programar um algoritmo igual ao da Google para fazer aquele serviço. Portanto, tu, para além de teres a ideia, tens de saber executar a ideia, tens de ter os skills necessários para executar a ideia. E eu vejo muitas vezes malta que se lança a fazer uma coisa e os gajos não têm founder fit, ou seja, eles não têm as capacidades necessárias para executarem aquela ideia. Não têm o know-how, os conhecimentos, não estão suficientemente de meio para lançarem aquilo. Portanto, é uma coisa que eu também vejo bastantes vezes a acontecer e muitas vezes também é um motivo das coisas correrem mal. E tu alguma vez pensaste em desistir? Não, sinceramente não pensei, porque a coisa, no meu caso, sempre correu bem desde o início. O que eu já pensei que eu fiz foi, vou deixar, estamos no início da nossa conversa, vou deixar de ter aqui um papel de CEO e de tipo que puxa a máquina do crescimento orgânico e vou dedicar a outro papel. Portanto, é normal também as pessoas ao fim de 20 ou 30 anos a fazerem a mesma coisa saturarem-se. E um bocado deste movimento, eu ainda não estou num ponto se calhar saturação não estou, mas já gostava de fazer uma coisa diferente, é por isso também que fiz isto. Porque se as pessoas forem obrigadas a fazer sempre a mesma coisa durante décadas, é normal que se aborreçam e queiram desistir. Portanto, também acho que é parte da natureza humana, é isso. E tanto a jogar o M&A, em que ponto é que faz sentido vender o Care to Beauty? Nós já tivemos relativamente cedo, a partir do nosso quarto ou quinto ano, começamos a ter contactos, por causa do nosso crescimento, começamos a ter contactos de pessoas, não só aqui em Portugal, mas mesmo fora, a perguntarem se nós não estaríamos interessados em vender ou abrir participação, etc. E a certa altura puseram-nos mesmo um número em cima da mesa, sem nós termos propriamente pedido. E aquele número faz-nos pensar duas vezes. E porquê é que nós não decidimos vender? Porque nós tínhamos na nossa cabeça um roadmap mais ou menos claro de como é que conseguimos continuar a crescer a empresa. E se eu tiver aquele dinheiro, o que é que eu vou fazer a aquele dinheiro? Porque é a pergunta do dia a seguir. Tu recebes um cheque de X milhões e o que é que tu vais fazer com esse dinheiro? Vais pôr no banco? Pior ideia possível. Vais comprar apartamentos e depois pô-los a alugar, a render? Vais investir em ações? O dia a seguir é o que é que eu vou fazer com aquele dinheiro. E quando pensas, eu vou vender a empresa, o que é que eu vou fazer com aquele dinheiro? A melhor aplicação possível que eu tinha era precisamente voltar a comprar a Care to Beauty. Portanto, na minha cabeça, o valor que eu tenho ali, a partir do momento em que fizer uma oferta, aquele dinheiro é como se fosse meu, eu só o tenho na empresa em vez de ter na conta bancária. Basicamente é o único raciocínio que faz. Da mesma maneira que eu só o tenho imobiliário em vez de ter na conta bancária. O valor está lá e a decisão de continuar é o melhor sítio possível para onde eu poderia pôr um cheque que me dariam por isto. E achas que no dia que encontrares outra ideia ou outro business model que acredites que seja ainda mais escalável, pensarias em mudar o teu focus? Quer dizer, tu já o estás a mudar, mas tipo, diria na sua totalidade, que é dar o cash out e dar o all-in
Eras capaz de dar... Deixa-me reestruturar, desculpa. Já aproveitar estes últimos 15 minutos. Eras capaz de dar o all-in outra vez, Jorge? All-in, tipo full all-in? Eu acho que já não. Porque eu, para além daquelas duas que falamos no início, nós estamos neste momento com 6 e estas 6 foram criadas também numa lógica startup, começar do zero. E o problema de começar do zero, há uma famosa frase que diz You have so many startups within you. Portanto, só tens um certo número de startups dentro de ti, porque no início, aquilo levar a um livro do Peter Thiel que se chama From Zero to One, a parte de levar uma ideia até uma empresa que está a faturar, que tem colaboradores, passar do 0 para 1 é uma lógica muito diferente de passar para o 1, do 1 para o 2 ou para o 3. Passar escalares uma coisa que já existe. E no início, aquilo de facto como eu tinha dito, é mastigar vidro até gostares de saber o teu próprio sangue. Porque há tanta coisa que se tem de batalhar, tanta coisa que tem de fazer para aquilo sair do chão, que olhando para o ponto onde se consegue chegar, tu pensas, isto já não tem retorno. Já não tem retorno eu pegar numa coisa do zero e sair do zero. Já tem muito mais retorno eu pegar, e é por isso que eu estou a optei pelo M&A, já tem muito mais retorno eu pegar numa coisa que já existe, que está a ser mal explorada, e capitalizar aquilo, fazer aquilo crescer. Portanto, o meu uso do tempo é lançar uma startup neste momento é muito mal aproveitado. Já foi, eu diria, nas últimas 2 ou 3 ideias que fizemos, já me arrependi um bocado. E depois também dispersas bastante o teu foco, foi um dos problemas que acabei por ter com isto. Acabas por dispersar o teu foco. Ou fazias um 7-0 completo, vendias tudo o que tinhas e fazias ali 7-0. Ou então, com base no que já tens, levantar do zero já não acaba por ser um bom futuro. Sabes que eu tinha uma cota de uma outra empresa que tive, já não fazia absolutamente nada, nem sequer ia às reuniões, tipo, nada, não reunia com ninguém. E mesmo assim fiz questão de vender o quanto antes, o espaço mental de 1% da minha atenção para lá, ir lá de vez em quando eu estou a construir um $1 billion business, são muitos milhões, 1% de 1 bilhão são muitos milhões. E foi essa a conta que eu fiz. E, tipo, não fazia mesmo nada, não é tipo, dava, tipo, não fazia nada. Não ia às reuniões, não sabia os valores da empresa, não sabia as vendas, tipo, não sabia nada de nada. Mas de vez em quando pensava, o que é que esta empresa que eu tenho o meu nome está a fazer? Será que eles estão em dívidas? Será que eles estão a fazer coisas que eu não acho éticas? O que é que será que está a ser a gestão daquilo que tem lá o meu nome? E foi tipo, ok, o custo é alto demais. E foi tipo, bora vender a um preço até abaixo do que seria o preço de mercado, porque existe um outro preço, que é a minha atenção. E a minha atenção vale milhões, porque se eu estou a construir um billion e se eu acredito que vou ao B e acredito a minha vida toda que vou ao B, 1% são muitos milhões. Então é isso, é tipo the one thing. Por isso é que eu comecei o podcast a fazer a pergunta, que é como é que tu calculas o momento em que deixas de dar profundidade ao teu negócio atual e começas a ir para o outro. Essa é a pergunta. Eu não conseguiste convencer com essa resposta hoje, porque não me deste nada tangível o suficiente para mim. Não há aqui uma fórmula matemática, é quando tu perceberes que a tua equipa já acrescenta e o que a tua equipa consegue crescer organicamente, tu és mais uma peça lá, tu estás a contribuir com 5, 10% no crescimento orgânico e do outro lado tens um crescimento por aquisições onde vais contribuir com 100%. E é essa forma de ver a coisa. Vou ter que me ajustar muito comigo para quando decidir alocar horas e pull the trigger essa decisão, mas isso é a alocação do tempo. E para terminarmos, eu gostava que tu me dissesses qual é que tu achas que é o teu maior superpoder. E temos todos um superpoder, todos. Às vezes não conseguimos capitalizar sobre ele. Eu acho que o meu superpoder
é desfocar-me de tudo aquilo que eu não gosto. É tipo, eu entre o meu negócio, que deve representar tipo 90% da minha vida, e está tudo ok com isso. E tenho uma vida que acho que não é fitting para. Sei que não é fitting para muita gente. Tipo, trabalho 12 horas, amo, só preciso estar com a minha namorada e de 15 em 15 dias vou ver a minha família, tipo, e está tudo ok. E tenho um grupo muito restrito e não preciso de mais nada. Tipo, recebo os estímulos todos que necessito dentro destes metros quadrados que estás aqui a ver, e ainda por cima com a piscina lá atrás, tipo, recebo os estímulos todos para não ter, nesta fase da minha vida, procurar outras coisas, tipo, e consigo desligar-me de absolutamente tudo e estar o dia todo à frente deste ecrã com um sorriso na cara, ponta a ponta, e a dizer, yes, vou dormir amanhã, eu vou fazer a mesma coisa. E conseguir encontrar os estímulos que me fazem acordar às 6:30 da manhã a cantar e dizer, yes, bora fazer isto. E eu acredito que, por muito burro que esteja, eu não acho que seja muito inteligente, digo-te já, para além de altamente disléxico, esta persistência, resiliência e otimismo vai bater sobre longos períodos de tempo qualquer pessoa que tenha muito mais know-how do que eu neste mesmo tema, que seja ele o negócio. Então eu acredito que esse é o meu super poder, e gostava de saber o que tu achas que é o teu super poder. Ok, pronto. Discordo contigo com a parte de não achares que não é, tu tens pouca inteligência, acho que és um gajo brilhante, pá, do que eu conheço de ti. O que é que eu acho que é o meu superpoder? Eu diria que é a capacidade de conseguir racionalizar situações, conseguir ver como é que são construídos fatores de decisão e capacidade de também conseguir construir processos e montar equipas à volta desses processos. Portanto, perceber se isto é feito de uma forma, como é que conseguimos meter um processo aqui que seja o mais automático possível e pôr as pessoas a trabalhar por processos e analisar e decidir com base, acima de tudo, com base de dados e com base racionais. Diria que essa é a característica que me fez mais teve mais impacto na construção aqui dos meus negócios. E o que é que te está a faltar? E é estranho isso que eu quero falar disso. Eu quero falar mesmo, tipo, a última pergunta. Tu soubeste que durante muito tempo não soubeste deslargar o suficiente e que isso impediu o teu crescimento. O que é que tu já revezes hoje, Jorge, que estás a fazer de mal, que ainda não conseguiste ou mudar ou chegar ao ponto da mudança, que te está a prejudicar o crescimento? E há sempre alguma coisa, porque senão já estávamos todos a fazer bilhões em bilhões. Neste momento, o que me está a prejudicar para o próximo, neste momento é que eu já devia ter deixado mais rápido, já devia ter feito esta passagem de pasta mais rápido, já devia estar a pensar no outro exclusivamente em M&A, completamente, próximo ciclo, já devia estar completamente aí no próximo ciclo, e de alguma forma ainda há coisas que não estou que ainda não consigo completamente largar para trás. E esse exemplo que tu dás... Porquê? É uma boa pergunta. Podia ser mais rápido, às vezes não... nem te consigo explicar porque é que a coisa não é mais rápida. Olha esta visão que eu tenho. Tu hoje ensinaste muita coisa, se eu te conseguir dar alguma coisa, fico muito feliz. Imagina que isto são duas canetas iguais, por acaso não tenho desta, esta por acaso é da Scale-Ups, mas o momento de decisão para mim é isto, Jorge. E isto é o momento em que tu decides que vais fazer alguma coisa e o momento que executas sobre essa mesma coisa. E o que acontece é que eu meço o quão likely eu acho que o negócio que uma pessoa vai ser, mediante a distância entre este e este. Porque eu vejo que general population entre este e este são quilómetros, e depois é tão longe que tu já nem te lembras que ias tomar aquela ação e já nem a tomas, ou se a tomas é porque foi tão doloroso, mas demorou tipo 4 anos a lá chegar. Então o que eu faço ativamente hoje é, quando esta é tomada, esta tem que ser executada tipo on the freaking spot, e eu levo isto tipo, falho e fico triste e desiludido comigo próprio quando este falha, mas eu vejo que cada vez mais ao longo dos anos
isto vai mudando. Então, quando eu digo, eu vou fazer isto, eu tenho que fazer isto. Por exemplo, quando eu disse, vou assinar os papéis, vou vender a minha empresa. Tipo, quantos dias é que eu demorei até que chegue alguém e disse assim, eu quero vender esta empresa por isto, executar. Ou, e dou-te um exemplo concreto. Minha equipa quis fazer, nós tínhamos um problema dentro do negócio que não sabíamos resolver. E a minha equipa disse-me que existia uma consultoria nos Estados Unidos que achava que nos podia ajudar. E eu tomei 2,3 minutos a tomar uma decisão para o investimento de algumas dezenas de milhares de euros. Foi uma meet num sábado, eu fui ver a duração da meet. Qual é que é o problema? Qual é que é a likelihood disto resultar? O que é um best case? O que é um worst case scenario? Ok, eu naquele preciso momento soube a informação toda que necessitava. Isso que eu tenho on the spot, eu tipo pull the trigger logo ali, disse assim, ok, avançar, hoje é domingo, podem dar o ok ao CEO para segunda-feira fazer esse pagamento. E é isso que tu me estás a dizer, que é tipo, há muita coisa que tu já decidiste que vais ter que fazer, mas estás a procrastinar por alguma razão fazê-la. Eu diria que é mais no aspecto da velocidade com que é feito. Por exemplo, esta questão da passagem da pasta, da função de um CEO para o outro, não é, está decidido, vamos fazer, amanhã já és. Portanto, tem de se passar uma série de assuntos, ele tem de perceber como é que funcionam uma série de departamentos, tem de perceber como é que funcionam, quais é que são as idiosincrasias das pessoas. É como quase dás à luz. Há aqui um processo que é obrigatório e que demora algum tempo. Agora, o que podia ser era mais rápido, verdade? É essa parte. Esse espaço entre decidir que queria passar a ser CEO e até termos escolhido um e termos decidido foi relativamente rápido. A passagem, estamos a fazê-la com alguma calma, quando eventualmente podia ter acelerado mais. Sabes que eu chamei esse espaço o cancro. Fazer tomar a decisão e executar sobre a mesma. A frase que eu penso todos os dias, e para darmos o wrap-up e terminarmos hoje e agradecer o teu tempo, eu todos os dias penso como mulher, tipo, todos os dias, não há um dia que eu não penso nisso, e é das melhores coisas que eu tenho, porque faz-me olhar para o dia com um nível de apreciação e um nível de necessidade de espremer tudo que a laranja tem para ser espremido. Então eu acordo de manhã e digo, ok, um dia vou morrer e um dia tipo vou querer dar tudo para estar onde estou hoje, para ser jovem, para conseguir ter ideias novas, para ter energia, força física e mental e predisposição para as implementar. Por isso, se eu daqui a uns anos vou sonhar, tipo, daqui a uns anos isto vai ser o meu sonho, daqui a uns anos isto vai ser tipo, eu vou trocar o meu dinheiro todo para poder estar aqui, então eu tenho que preciso da day ao máximo, porque eu já sei que isto vai ser o meu sonho daqui a uns anos, e isso permite-me tomar muitas decisões e ter um nível de input que noutra hora não teria se não pensasse que um dia não vou poder fazê-lo e que daria tudo para fazer. Então ajuda-me muito, muito, muito. Top! Olha, agradecer o teu tempo, já sabia que ia ser uma conversa top, foi para mim. Depois temos que fazer isto mais vezes. Sim, conta comigo. E é super, super interessante estar a acompanhar o que estás a fazer, a velocidade com que vocês estão a fazer as coisas também, por isso vamos mantendo contacto e vamos falando.